Não, a gente vê evolução na equipe. Ah, tá vendo evolução na equipe, Mancini? Para de falar isso, Mancini. Porque a gente vê evolução na equipe. Muita gente vê, mas não, gente. Ontem, assim, a gente sabia que ia ser difícil, mas foi bem... Olha, foi bem complicado esse Corinthians. Clássico legal, né? Penharol e Penhorado. Foi engraçado isso. Ele estava esperando para poder falar isso. Não, Você não dormiu à noite para poder fazer essa piada. Ele vai fazer esse trocadilho. Gente, vamos lá. Você Quando não o vale Corinthians tinha Ronaldo, Roberto Carlos, tinha mais, o William Capito, acho que jogava, só monstro. Ele foi eliminado pelo Tolima. Vocês acham que esse time ia ganhar do Penharol? Para, pô. Cada macaco no seu galho. Esperança Aí é sim, vê onde está o Corinthians no Campeonato Paulista. Cada um no seu lugar. Campeonato Paulista aí é com o Corinthians. É cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. O Palmeiras está disputando Libertadores. Corinthians, Paulista, cada um no seu lugar. E o São Paulo? São Paulo está querendo tudo. São Paulo que vier, Deus está pedindo a Deus para cair alguma coisa no colo. Olha, dos piores jogos que o Corinthians vem fazendo aí, ontem não foi dos piores, Michele. Não. O resultado foi péssimo. Foi horrível. Foi péssimo, né? O Corinthians praticamente dá adeus, só um milagre para classificar e pelo que está jogando. Não costuma acontecer com o Corinthians em jogos internacionais. Mas a questão não é essa. A questão é muito mais profunda no Corinthians. O Corinthians passa por problemas seríssimos. O Mancini, ele não consegue se achar. A molecada vai bem, mas aí na hora que precisa para o jogo grande, ele vem com os experientes decepcionam. Será que a molecada vai dar uma resposta? Ele precisa, ou faz uma mescla desses dois times, da experiência com a juventude, porque essa separação não vingou. Você assistiu o jogo? Assisti. Aliás, tem que assistir, tá difícil, por obrigação, Mancini. Por obrigação. Eu não ouvi essa fala, mas eu ouvi que falou que o Duílio teria dado uma declaração dizendo o seguinte: o título do Corinthians em 2021 vai ser melhorar a penúria financeira que está no clube. Se ele falou isso, nossa, eu tiro o chapéu. É verdade. Eu concordo. É claro, não estou falando em cair para a Série B, nada disso. Você acha que não, Flávio? Não, estou falando cair para a Série B seria exagero. Mas se ele se mantiver, fizer o que fez no ano passado, e se mantiver e tal, e melhorar a dívida, a grana, nossa, já vai ser um ganho espetacular. Você tem que fazer alguma coisa. Mas corre risco, ok, eu concordo. Eu também acho. Tá certinho, tem que acertar as finanças, quando o Flamengo começou com o negócio de finanças, ele também ficou um tempo sem ganhar. Tem que fazer alguma coisa, senão o Corinthians vai explodir. Do jeito que tá com essa tiriça... Não, é ruim. É pra brigar na Série B. Na Série B. De repente, eu também concordo que não tá jogando nada. Mas, de repente, você tem que fazer alguma coisa. Vai, mais um reforcinho aqui, molecada e tal. Mas não dá pra querer agora. Aí você tem que segurar o treinador, né? Você não dá omelete, você não dá ovo, não quer omelete. Esse é o negócio. Pois é, o Jonas Campos está no Parque São Jorge e chega com o dia seguinte do Corinthians, depois dessa derrota amarga na Neoquímica Arena. Ficou difícil a vida do timão na Sul-Americana, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, boa noite para você, para o Garrafa, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva nessa sexta-feira fria e gelada. Sexta-feira triste também para o Corinthians depois dessa derrota amarga e complicou sim, viu, Michele? Complicou muito na Copa Sul-Americana. Ah, Jonão, são só 2 jogos, mas a gente lembra que só uma equipe por grupo avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Corinthians não depende mais de si e nesse momento a gente até coloca aí na tela a classificação do grupo E da Copa Sul-Americana. Corinthians na 3ª colocação. Penharol lidera com 6 pontos, né? 2 vitórias em 2 jogos. O River Plate do Paraguai, que empatou com o Corinthians na estreia, ontem venceu, chegou a 4 pontos. Corinthians estacionado com 1 pontinho à frente apenas do Sport Huancayo do Peru, que ainda não pontuou. Wagner Mancini, ontem muito criticado, a pressão é grande, críticas pelas escolhas do treinador, né? Principalmente em relação a alguns jogadores que ele tem insistido nessa equipe A. Por exemplo, Léo Natel e Jô, muito criticados aí pela torcida corintiana. E domingo tem clássico. A gente sabe o que o clássico pode significar para um técnico que está na corda bamba. Será que pode definir a permanência do Mancini à frente do Corinthians? Ele foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva de ontem após a derrota diante do Penharol. E olha só o que disse o técnico corintiano Wagner Mancini. Sinceramente, todos os dias são decisivos, né? A gente não pode, de maneira alguma, achar uma partida para querer jogar toda uma responsabilidade. Nós sabemos o que é
O que vem acontecendo, obviamente, né? Ninguém aqui está livre de qualquer tipo de pressão, mas acima de tudo a gente confia muito num bom jogo no domingo e numa sequência de trabalho, porque a gente vê a evolução na equipe. Hoje nós tivemos uma derrota que nos frustrou, muito mais em cima de 2 erros, né? O Corinthians hoje teve uma superioridade em alguns momentos da partida, mas não soube aproveitar, e é óbvio que quando você perde gera uma série de especulações e tudo mais, mas eu estou muito tranquilo, eu tenho respaldo da diretoria, de todos aqueles que vivem o Corinthians, então isso é muito importante, porque você gera confiança, gera convicção naquilo que vem sendo feito. Tá certo. É isso? Assim, né? O futebol, gente, daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, aquela história do Daniel Alves na direita, no meio. Futebol às vezes é simples, né? Quantas vezes não ouvimos falar essa história de respaldo, prestígio, tô prestigiado. Gente, tomar uma chacoalhada do São Paulo, toma uma goleada, o São Paulo, vamos criar um cenário aqui. O São Paulo mete, né? 3-0. Já teve Corinthians assim. Mete um 5-0 no Corinthians, um 4-0, um 3-0. Velho, acabou, não tem respaldo que segure o Mancini, gente. O futebol certo ou errado? É assim. Então esse discurso é tudo muito bonito. Não, eu tenho respaldo. O respaldo vai até o próximo jogo. E o próximo jogo é contra o São Paulo, que tá voando. O São Paulo tá melhor. Agora, eu acho assim, uma hora também eu gosto da ideia de sanear as dívidas. Pela primeira vez, está se falando isso em muitos anos de Corinthians. A dívida do Corinthians é vergonhosa. Inclusive, os conselheiros na votação de 2019 tiveram o bom senso de rejeitar as contas, quer dizer, uma coisa isso é vergonhoso. Isso sim é vergonhoso. E o Corinthians ele tem que resolver a vida dele. Se não tiver grana, não vai resolver, não vai andar, vai ficar empurrando com a barriga. Então, essa ideia desse ano, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos tentar nos segurar, é o que tem que fazer. E aí tem que ter respaldo do treinador. Não adianta, vai trocar o Mancini por outro técnico, ele vai ser a mesma coisa, porque o material humano é pobre, não tem o que fazer. Muito bem, na Neoquímica Arena e um tabu em jogo. Jonas, será que o Corinthians vai conseguir se manter invicto diante do São Paulo, jogando em casa esse futebolzinho que está jogando? Pois é, Michele, a ideia é essa, né? Mas com esse futebolzinho, como você disse, fica difícil. O torcedor corintiano desconfiado, com mais medo do que nunca, provavelmente, diante do rival São Paulo na Neoquímica Arena. Mas vamos relembrar os números. São, de fato, números impressionantes. O retrospecto aí de Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. 13 jogos disputados, 10 vitórias corintianas, 3 empates. O São Paulo nunca venceu na Neoquímica Arena. Corinthians marcou 26 gols em cima do rival São Paulo e o tricolor paulista fez apenas 10 gols nesses 13 jogos. O Wagner Mancini falou sobre esse retrospecto, sobre esse tabu, mas deu uma minimizada nessa mística. Olha só. Eu não acredito em mística, acredito em organização, em plano de jogo, em estratégia de jogo e naquilo que é desenvolvido dentro do campo, né? Lógico que existem alguns tabus aí que são para que haja até mais rivalidade no futebol. Recentemente a gente jogou diante do Santos, lá em Santos, e também já fazia um certo tempo que nós não vencíamos lá, e fomos lá e acabamos vencendo a partida, mas dentro de campo é um jogo normal, onde você tem que desempenhar, onde você tem que ter performance para que possa sair vencedor. E fica a dúvida, né, gente? Qual Corinthians o Mancini vai levar a campo para enfrentar o São Paulo? É time A? É time B? A tendência é que dessa vez ele deu uma misturada. Escalha essa base que jogou contra o Peñarol, pelo menos a linha defensiva ali, boa parte dela, e comece a colocar uns garotos no setor mais criativo da equipe. Tudo será definido no treinamento deste sábado e domingo tem Majestoso lá em Itaquera, Michele. Valeu, Jonas. Não dá pra ir com o time B. Tem que ir com o time B. Tem bom, que ir né? com o que tem de melhor. B de bom, né? Cansamos de ver jogar quarta e domingo, quinta e domingo. Qual é o time bom? Sei lá, tem que ir com o time O. Ótimo. Ele tem que colocar o que tiver de melhor lá. Mas o que é o de melhor? O que jogou ontem. Putz, não dá pra fazer. Esse é o problema. Precisamos fazer uma reunião porque não dá pra fazer um programa sério com o Flávio, porque o assunto é Corinthians. Então me fala, qual é o time melhor do Corinthians? Eu falei que tem que colocar o que tem de melhor. Mas o que é que tem de melhor lá? Aí no Palmeiras, aqui quando perde, é no São Paulo. Aí é o Corinthians. Aí ele começa, não tem jeito. Não dá. A pauta Corinthians com o Flávio time vira, que, não o tem que jeito. é que o Corinthians tem de melhor? Não tem.
Não tem. Quando ele fala, esse é o time titular, perde, esse é o time reserva, ganha. É uma coisa de maluco aquilo.